Graça e paz. Estamos chegando na terceira semana da célula, né? Que bom, né? Só que a dinâmica da célula, eu não estou vendo aí se vocês estão conversando entre vocês, se estão batendo papo, se estão falando sobre o que está sendo estudado, mas eu gostaria de fomentar isso entre vocês para que vocês pudessem continuar falando sobre o tempo. Esse é o nosso tema, as 4 semanas, né? Só que também eu quero dizer uma coisa para vocês. Como, na realidade, a célula seria assim, não só eu falando, mas todo mundo podendo falar um pouquinho, discutindo e interagindo. Então, as 2 primeiras semanas eu falei, e essas próximas 2 semanas eu vou estar trazendo pessoas para falar sobre essa questão do tempo. Muito jóia, vocês vão gostar demais, para não ficar só o pastor Hamilton falando, aí vai complementar o que eu falei para vocês, tá bom? Então, eu vou continuar aqui agora vou mandar para vocês, quero que vocês prestem bem atenção, pastor que é meu amigo lá de Londrina, conheci ele em Curitiba, já ouvi muita mensagem dele e a gente teve um tempo juntos lá em Curitiba, foi uma bênção ter conhecido ele. Pastor Glênio Fonseca Paranaguá, da Igreja Batista de Londrina. Ele vai trazer uma palavrinha muito jóia no programa que ele tem, Fé com Café, né? Muito jóia. Você preste bem atenção, ele é um homem de uma espiritualidade muito forte. Eu quero que vocês se reúnam em família, vocês agora tenham um tempo aí para escutar essa palavra do pastor Glênio, tá bom? Mas antes disso, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós agradecemos por esta noite, pedimos que a tua graça e a tua paz esteja sobre nós e sobre nossos ouvidos também, para que possamos ouvir atentos aquilo que o Senhor tem para falar através da voz do pastor Glênio. Em nome de Jesus, amém. Então, um abraço, Deus abençoe, tenha uma boa semana. Não esqueça, escute a mensagem até o fim. E depois você pode dar um like lá se você gostou ou não, tá bom? Deus abençoe. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios que nós estamos lendo, ele nos chama a atenção no capítulo 5 sobre várias formas de andar que não condizem com o andar daqueles que conhecem a Jesus Cristo. E depois de falar sobre estas maneiras equivocadas e até adoecedoras deste processo de querer andar na fé cristã, mas preso aos rudimentos deste mundo, ele nos diz aqui no versículo 8, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ele fala sobre esta maneira de andar na clareza, não nas sombras. Isto nós já vimos em outro programa, só uma questão de colocar o pano de fundo para o que vamos falar aqui, mas andar como filhos da luz, iluminados, sem medo, sem aquele estado vergonhoso de culpa, sem aquela ideia de você imaginar ser o que você não é e tentar viver uma mentira. E então ele nos coloca dentro desta perspectiva da iluminação, da clareza. E ele diz que nós devemos provar aquilo que agrada, que é aquilo que gera um estado de contentamento diante de Deus. E então no verso 11 ele vai nos dizer assim, e não sejais
cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A nossa frutificação é na luz, na iluminação, não neste lado escuro, tenebroso, nessa coisa camuflada. E no verso 12, então, ele vai dizer, porque o que eles fazem, se referindo a estas pessoas que até mesmo na igreja, elas expressam uma exterioridade, mas interiormente não são pessoas que vivem na adequação do Evangelho. O que fazem em oculto só referir é vergonha. No versículo 13 ele diz, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quando a gente vive a verdade, vive a transparência, vive a clareza, não precisa se esconder, nem também se defender. Você vive aquilo como realidade. No verso 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui ele está levantando uma espécie de insinuação. Você que diz ser cristão e ainda está sonolento, desperta, e Cristo tem luz suficiente para a sua vida. E aqui que nós queremos começar hoje a refletir um pouquinho é esse verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estes dois versículos, o 15 e o 16, ele aqui começa a colocar a maneira de você cuidar do cronômetro da sua vida, do seu relógio. Vede prudentemente como você está andando. E ele usa aqui duas palavras, não como nécios, esta palavra nécio, como uma pessoa tola, insensata, sem juízo, que não sabe cuidar das oportunidades, dos momentos. Então, vede prudentemente como você está andando. Qual é o tipo de envolvimento que você tem no seu modo de andar? Com quem você convive e como você se comunica neste mundo, como você conversa. Não como uma pessoa descabeçada, sem juízo, mas como uma pessoa sábia, que tem condições de poder discernir com habilidade, com o cultivo da sensatez, os momentos da sua vida. Vede prudentemente como você está andando. Todos nós precisamos de sabedoria. Não esta sabedoria escolar, isso é mais conhecimento, capacidade, competência. Há muita gente que adquire muito conhecimento, é doutor, é pós-doutor, é agrégé, altos níveis de conhecimento, porém não tem sabedoria para a vida. A sabedoria é uma forma de andar dentro do prisma da luz, com a revelação de Deus,
e como a expressão de um saber que tem a condição de não ofender o outro, não levar vantagem, não querer ser melhor. A sabedoria, ela discerne estas questões menores e sabe tirar da jogada. Do ponto de vista bíblico, a sabedoria, na verdade, é a própria encarnação de Jesus Cristo. Ele, nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 24, o apóstolo Paulo, ele vai falando, mas para os que foram chamados, para aqueles que foram vocacionados por Deus, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A vida de Cristo é uma vida de alguém que encarnava a sabedoria, a propriedade como ele se conduzia, como ele geria o seu tempo, como ele se relacionava com as pessoas. Esta sabedoria é uma sabedoria do céu, para que nós possamos viver a vida com mais desenvoltura e sem o envolvimento com aquelas coisas que nos aprisionam. Também a sabedoria é saber edificar a sua casa sobre a rocha. O Senhor Jesus disse que o homem insensato, o homem sem juízo, o homem imprudente, é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vêm as chuvas, os ventos, as torrentes e batem contra aquela casa, ela rui, ela cai por terra, porque ela não tinha alicerce, ela estava edificada sobre a areia. O que significa isto? Quando você constrói a sua vida num plano muito baixo, num plano abaixo das nuvens, num plano que você constrói aqui e agora, só se preocupando com o ter, com o saber, com o poder, você está construindo muito baixo, onde é como se fosse um pássaro que construiu o seu ninho num lugar onde a serpente com facilidade pode chegar lá. É assim que muitas pessoas constroem as suas famílias, os seus lares, numa preocupação terra a terra, no chão. Mas aquele que tem juízo, o sensato, o sábio, ele coloca a sua construção numa rocha firme. Todo aquele que percebe e ouve a palavra de Deus e escuta e leva em consideração e leva a sério, Jesus comparou a um homem prudente, a um homem sensato, a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as torrentes, os vendavais, bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, ela não foi por terra, porque tinha um fundamento seguro. Que fundamento é este? Jesus disse a Pedro, quando Pedro fez uma revelação, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: olha, sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Evidentemente, a rocha
que é aquela que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra fundamental, é Cristo. Quando nós construímos a nossa vida em Cristo, nós temos a sabedoria. Por isso Paulo disse, não seja nécio, não seja tolo, veja como você está andando. Se a sua preocupação é só o aqui e agora, você é tolo, é nécio. Mas se a sua perspectiva tem além da chaminé, além do espaço, você pode ser considerado uma pessoa sábia. Vamos dar uma paradinha, já já eu volto para mais algumas considerações. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Hoje, a nossa estante, ela está apresentando aqui um livro, O Poder Curador da Graça. É o livro do Dr. David Seamands. É um psicólogo e psiquiatra americano. Ele tem uma abordagem muito interessante na cura dos nossos traumas e apresentando um conteúdo muito edificante. Eu fui extremamente ajudado por este livrinho, há alguns anos atrás, O Poder Curador da Graça, de Dr. Seamands, é a nossa proposta para aqueles que gostam de boa leitura. Nós estávamos falando ainda há pouco sobre a questão da neciedade e da sabedoria, desta tolice da vida e da capacidade de entender a vida sobre o prisma da eternidade. E falando que aquele que constrói abaixo do céu, ele constrói muito baixo a sua vida. E o apóstolo Paulo ainda vai um pouquinho dentro deste conceito, ele dizendo, olha, eu espero que vocês vejam como estão andando, não como tolos, não como pessoas sem juízo, e sim como sábios. E ele usa aqui a expressão remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqui há uma palavra interessante, porque existe o Cronos, que é o tempo do relógio, e o Kairos, que é o tempo qualitativo. Eu posso ficar com uma pessoa 2 horas e o tempo para ela representar 30 minutos. Ela achou que foi tão precioso que aquele tempo poderia demorar mais. Esse tempo que é muito precioso é o Kairos, é um tempo qualitativo. Eu posso estar com uma pessoa 5 minutos e ela achar que eu estou uma eternidade com ela, tamanha a
o aborrecimento que eu causo no convívio com ela. Outro dia eu estava conversando com a gerente da nossa conta no banco e houve um assalto e ela disse que ficaram presos numa sala e os 5 minutos que ficaram ali enquanto houve troca de tiros parecia um mundo de uma eternidade. Este tempo é o tempo Kairos, é o tempo da qualidade, que pode ser bom para uns e ruim para outros, depende do que a gente está vivendo. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós deveríamos ter a capacidade de usar o Cronos de tal maneira que fosse uma qualidade de tempo, o Kairos, o tempo de Deus, o tempo de expectativa, que gerasse um bem-estar com aqueles com quem nós estamos convivendo. Isto é a maneira sábia de utilizar as oportunidades. Quando você está na fase de uma conquista, por exemplo, relacionamento de namoro, ou uma conquista de relacionamento profissional, os primeiros encontros, os primeiros contatos, eles são sempre muito festivos, muito agradáveis, e você gasta aquele tempo com muita felicidade. Mas existe uma questão que é a rotina e o hábito e o dia a dia vai desgastando e de repente, por exemplo, isso acontece nos casamentos, os relacionamentos começam a ficar poluídos de exigências, de cobranças, e as pessoas começam a perceber que aquele tempo não é um tempo agradável, é um tempo desgastante. Não traz mais aquele prazer de ficar horas batendo papo e aquilo era muito bom. Agora, qualquer 20 minutos parece uma eternidade. Eu já quero sair para fazer outra coisa. É esta palavra aqui que ele está dizendo, remindo, usando com sabedoria, tendo a condição de você gerenciar bem o seu tempo. Por quê? Porque os dias são maus, são difíceis. O Senhor Jesus diz que nós não devíamos estar preocupados, por exemplo, com o amanhã. O amanhã ele é uma expectativa que nós não sabemos como vai acontecer. Mas que nós vivêssemos o dia de hoje, porque cada hoje tem o seu próprio mal, as suas próprias dificuldades. Os japoneses da ilha de Okinawa, eles dizem que eles têm umas regras interessantes. E há uma frase que eles costumam dizer, amanhã é amanhã e hoje é hoje. Parece bobagem, mas aqui essa frase ela é muito sábia. Você só tem hoje para viver. E eles vivem mais de 100 anos, ou têm uma vida longeva, porque vivem hoje, sem a preocupação com o amanhã. Nós podemos fazer perspectivas para amanhã, mas amanhã não nos pertence. E nós precisamos saber remir o tempo. E uma maneira interessante de remir o tempo é quando você tem um relacionamento perfeito e um relacionamento profundo com o eterno. Não só olhar o aqui e agora, mas olhar para a eternidade. Sabe-se, por exemplo, hoje que até estudos científicos têm mostrado que as pessoas que oram têm uma vida melhor, não só para a cura das suas doenças, mas também para o processo dos seus relacionamentos. E a meditação, a intimidade,
aqueles que têm um conhecimento real de Jesus Cristo. E Jesus não veio a este mundo com o objetivo de enfiar a goela dentro das pessoas uma religião. Eu tenho batido muito aqui, vou continuar nesta trajetória, porque a religião, ela é muito pesada, ela cobra, ela exige, ela retira de nós a energia, porque nós queremos ser o que não somos e tentamos fazer as coisas, e isto é muito pesado. O Evangelho de Jesus Cristo tem outra proposta. Ele nos dá, ele veio para trazer a nós vida. Ele disse uma vez que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Esta vida só foi possível, ou só é possível, porque Jesus foi para a cruz. E lá na cruz, ele morreu uma morte que não era dele. A morte do Calvário é uma morte compartilhada com todos aqueles que creem no Evangelho, com todos aqueles que recebem a suficiência de Jesus Cristo. Foi a morte da vida do velho homem, do velho Adão. E ali na cruz, quando ele morreu, a finalidade era nos levar a morrer com ele, para que pela sua ressurreição nós recebêssemos esta vida que nos dá tempero no viver diário. E aí nós vivemos não como tolos, como nécios, como estúpidos, mas com a sabedoria do céu, remindo cada minuto, cada segundo, remindo o tempo nesses dias que são tão difíceis, tão maus. E você certamente tem visto as notícias que o mundo oferece aí pela mídia, e não é fácil este mundo de guerras, este mundo de lutas, de poderes, de tanta coisa que tenta destruir a insegurança total que nós vivemos neste planeta Terra, e nós precisamos desta sabedoria. Por isso que nós queremos que você ganhe uma revelação do Espírito Santo de Deus a respeito do Evangelho, e que sua vida seja conquistada pela graça de Deus, lhe dando a sabedoria para que você ande no dia a dia, no meio dessas turbulências, com a competência que vem dos céus. Nossa oração é para que o Espírito Santo revele a você, revele a mim a grandeza do Evangelho, e que nós sejamos enriquecidos com a suficiência de Jesus Cristo para vivermos a vida do Evangelho, não como católicos ou protestantes ou espíritas ou qualquer outra coisa, mas sim como novas criaturas em Cristo Jesus, como pessoas que foram regeneradas, que nasceram de novo, que têm uma vida real em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, e nós dizemos de coração para coração que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Até o próximo programa, se assim o Senhor permitir.